seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre luz e sombra, ordem, caos, positivo e negativo, tá? Eh, Novamente, eu sempre gosto de trazer que esses apontamentos que eu tô trazendo aqui são baseados na minha experiência, no que eu vivi, estou vivendo e me foi passado através da minha espiritualidade, que me acompanha, me cuida e me guia, tá bom? Vamos lá. Bem, eh, primeira coisa que a gente tem que pensar, né, sobre luz e sombra, positivo e negativo, ordem, caos. Primeiro quando a gente pensa nessas palavras, né, na palavra em si, a gente pensa em coisas completamente diferentes das outras, né. Aí eu vou linkar isso à espiritualidade, obviamente, né. Bem, a gente pensa em coisas completamente diferentes, né. A ordem é algo que funciona, que tem um sentido, que tem particularmente quando eu penso em ordem, eu penso em uma fila. E quando eu penso em caos, eu penso em uma bagunça, em tudo revirado, em tudo fora do lugar. Na luz, eu penso em algo que traz entendimento, conhecimento, eh, sabe, te traz a luz do entendimento, a luz daquela mensagem. E a sombra, né, ou o escuro, enfim, me traz uma sensação de escondido, de perdido, de não sei o que está acontecendo, né. E positivo e negativo, eu tô com uma colinha aqui, gente, porque às vezes eu esqueço as palavras. Positivo e negativo é positivo, coisas boas que funcionam e tá indo pra frente e é tudo lindo e maravilhoso, e negativo, coisas ruins, densas, pesadas, não é bom, não vai me fazer bem. Beleza. Esses são os significados que eu sinto em mim dessas palavras e legal também você parar para pensar nessas palavras e o que você sente em relação a cada uma, né, o que faz sentido para você na verdade. Bem, só que a gente tem que lembrar de uma coisa, dentro da ordem tem um caos e dentro do caos existe uma ordem. Dentro da luz vai existir a sombra e dentro da sombra vai existir a luz, dentro do positivo vai existir o negativo. Dentro do negativo, vai existir o positivo. Devo ter me enrolado em alguma coisa, mas enfim. Basicamente é isso. Mas como assim, Nath? Eu vou pegar uma situação, para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Vamos dizer que a Mariazinha, ela é uma pessoa que está no processo dela de autoconhecimento espiritual, ela está estudando, ela está se aprimorando, ela está fazendo meditação, projeção, ela está aprendendo sobre cristais, ervas, entendendo quais são as suas entidades, deidades, guias. Ela está entendendo, no caso dela, que ela quer cuidar da espiritualidade dela, de uma forma mais universal, enfim, ela tá entendendo sobre algumas coisas. E aí, isso é uma ordem, né, podemos assim dizer, né, as coisas estão se encaminhando, as informações estão vindo, e aí acontece algumas coisas com a Mariazinha. Ela começa a perceber pessoas se afastando, ela começa às vezes ter pesadelos, às vezes começa a acontecer um monte de coisa bagunçada na vida dela. É como se literalmente tivesse sujeira embaixo do tapete, essa sujeira estivesse sendo varrida para fora e tá vindo para cima, né, tá subindo a poeira, então começa tudo a ficar uma bagunça, parece que tá tudo dando errado. E aí a gente tem o caos dentro da ordem. Mas esse caos, ele é necessário para que a Mariazinha ela veja o que ainda está funcionando e o que não está funcionando. O que faz parte do caminho dela agora e o que não faz mais parte. Será que esse é o caminho certo ou será que ela tem que mudar de caminho? São várias perguntas que a Mariazinha ela vai se fazer dentro desse caos para que ela encontre a ordem da sua vida, podemos assim dizer. Então, ou então, por exemplo, a pessoa ela está passando por um momento
difícil, enfim. O um indivíduo, enfim, o Joãozinho, vamos botar agora o Joãozinho, e ele tá passando por situações muito difíceis, muito dolorosas, enfim, muita dor e sofrimento. E aí ele vai pedir ajuda ou alguém vem ajudar ele, alguém traz luz para essa sombra dele. E isso é desconfortável, isso dói, isso é difícil, isso traz um certo tá, então é por causa disso, 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 ou às vezes ele não vai ter resposta ali na hora, ele vai precisar procurar mais, ele vai precisar olhar mais para dentro, e isso é uma movimentação que gera certa dor e dificuldade, e você tem que olhar para algumas coisas que talvez você não queria olhar, porque por algum motivo você achou que já tinha lidado com aquele sentimento, com aquela situação, mas aí você vê que na verdade você não lidou, você só enfiou dentro de uma gaveta, fechou e saiu correndo. E aí existe essa sensação de sombra, de negativo, de caos. Beleza. Às vezes acontece também, e isso é o equilíbrio, né? Ordem, caos, positivo, negativo, luz e sombra. É o equilíbrio do universo, né? Vamos ter sempre energias positivas, energias da ordem e energias do caos, energias da luz, energias da sombra, energia do positivo, energia do negativo, né? Vibrando e fazendo cada um o seu trabalho, né? Vamos botar assim. Cada um fazendo seus respectivos direcionamentos, tá? Não dá pra gente ter só luz. Não dá pra gente ter só o positivo. Porque, infelizmente, é na adversidade, é na dificuldade em que a gente cresce. Porque, gente, veja bem, se vier uma pessoa falando pra você bonitinho, fulano de tal, você tem que fazer isso, você tem que olhar para aquilo, não é bem por aí, as coisas e nada tá acontecendo na sua vida, tá tudo incrível, maravilhoso, tudo tá fluindo. Você vai fazer? Eu não faria. Eu ficaria: "Ah, para, minha vida tá incrível e maravilhosa, não tem nada de estranho acontecendo". Agora, se tem um caos acontecendo na sua vida, tá tudo revirado de cabeça para baixo, sua cabeça tá mais para lá do que para cá, e chega essa luz, esse entendimento e fala: "Ó, fulano de tal, você não tá fazendo certo, você tá vendo que isso daqui tá te dando problema? Talvez seja um momento de mudar, talvez seja um momento de ver de uma forma diferente, talvez seja um momento de entender isso e aquilo, e aí você vai se organizando. Ou acontece também da pessoa ela simplesmente ruir e de tobogã cada vez mais para baixo no poço da Samara. Então vai ter esses dois lados, vão ter pessoas que através do caos vão ver a ordem, vão ver o entendimento, vão ver o lado positivo, vão ver a luz naquela sombra. E tem pessoas que vão ver cada vez mais dor, sofrimento, negatividade, é difícil e vítima e me ferrei, entende? Mas aí vai depender de como você vai lidar, né? Existe muito isso de a situação ela vai acontecer, mas o que vai ser diferente é como você vai lidar perante essa situação. E isso também, pessoal, tem muito a ver também com a espiritualidade, porque, por exemplo, você tá dormindo, você teve uma noite horrível porque você foi obsidiado, e você sabe, porque você tá pesquisando, você tá entendendo, você já tem um certo entendimento. Tá, aconteceu isso, você acordou. Você vai lá, você vai fazer um banho de ervas, vai fazer um chá, alguma coisa pra se limpar, pra se organizar, encaminhar aquela energia, acender suas velas, pedir sua ajuda, ou você simplesmente vai despirocar, você vai entrar naquela energia, vai ficar com raiva e vai deixar aquela energia emanar em você e aquilo vai grudar em você, na sua energia e depois vai ir para sua mente, vai ir para o seu emocional e depois vai chegar no seu corpo físico. Enfim, vai virar uma bagunça. Tem gente que passa por isso, tem gente que tem certos conhecimentos que surfa no caos, que não tem a consciência, o entendimento, às vezes, de botar a mão assim na cabecinha
e pensar: "Gente, talvez eu tô, viajando, né. Talvez é o momento de eu parar, organizar, trazer a ordem, trazer a luz, trazer o positivo para esse caos, para essa bagunça que tá acontecendo. Recalcular a rota". Mas entendam, eu sei que talvez seja difícil de ver dessa forma e tudo bem, faz parte, porque eu também, né, no começo eu não entendia muito bem isso, que precisa ter uma bagunça. Porque infelizmente, gente, no modo geral, botando todo mundo dentro do mesmo saco, não é todo mundo que aprende as coisas no amor, né. Se tá tudo bem, maravilhoso, você tá com dinheiro na conta, se as contas estão pagas, você tá com saúde, tá todo mundo bem, feliz, maravilhoso. Se tem alguma coisa estranha, se não tem nenhuma coisa estranha acontecendo, enfim, você não vai querer mudar, porque para você tá tudo certo. Pra gente, a mudança na nossa cabeça, né, enfim, aqui nessa matéria, a mudança ela só acontece quando tem algo de ruim acontecendo, quando tem alguma coisa errada, né, a gente já faz essa conexão. Então é o que acontece. No difícil é na perturbação, no não sei o que está acontecendo, às vezes é uma perturbação externa, às vezes é uma perturbação interna, mental, em que você vai precisar pedir ajuda. E aí, gente, às vezes a ajuda é um profissional da saúde, ou às vezes você vai em algum local, de alguma religião que vai te ajudar ali e vai te direcionar sempre para olhar internamente. Porque tudo que tá dentro da gente tá fora. Como assim, Nath? Não entendi. Quem você é dentro de você? Se você é uma pessoa positiva, pra frente, que deseja, que as coisas se resolvam, que faz acontecer, sabe, é uma pessoa que tem energia pra frente, acredita em si, sabe que, né, enfim, as coisas levam tempo, mas acredita que vai conseguir as coisas que deseja. Você vibra diferente, então tudo é energia, né, enfim. Então tudo vai se atrair, porque semelhante atrai semelhante. Também tem isso. Às vezes a gente acha muito que é o diferente, né, os opostos se atraem. Gente, nem sempre, normalmente o semelhante atrai semelhante, normalmente é assim. E uma pessoa, enfim, que tá vibrando ali no negativo: "Ai, a vida é uma merda, não confio em mim, tudo que eu faço é errado, eu sou uma pessoa horrível, eu só faço escolhas horríveis, eu não mereço uma vida boa, eu não mereço um relacionamento, eu não me amo, lá". Gente, o que vocês acham que essa pessoa vai atrair? Que tipo de energia essa pessoa vai atrair? Se tudo é energia, ela vai atrair algo positivo, algo de luz, né, algo que vai trazer uma organização para ela ou algo que vai trazer desorganização, porque ela precisa entender que talvez esses pensamentos que ele e ela tá tendo não são tão legais assim, que não vai levar ela a lugar nenhum, né. A não ser que você queira aprender com eles, aí vai te levar mais uma ordem, para uma luz, para um entendimento, para um conhecimento. Então, por isso que também existe muito sobre a luz. A luz é o conhecimento e a sombra é integrar as suas sombras. Quando você entende que tudo é dual e ao mesmo tempo tem um equilíbrio nessa balança, você entende que você precisa ter o conhecimento, você precisa ter o entendimento, a luz, o entendimento, a ordem, mas você também precisa integrar as suas sombras, entender onde você erra, ressignificar certas dores, não fingir que elas não existem. Porque a luz, ela só existe se tiver uma sombra, e a sombra só vai existir se tiver uma luz. Não sei se ficou uma coisa muito mestre dos magos, porque não é o que eu quero trazer aqui para vocês. Eu quero que fique tudo muito claro, o máximo que der, né, claro, do entendimento de cada um, mas é algo básico. Essa informação é algo básico que você encontra em vários livros sobre magia, sobre hermetismo, sobre bruxaria, sobre espiritualidade no modo geral, você vai encontrar isso. Espera aí, vou beber uma aguinha. Então,
Se você quer fazer esse processo mágico, né, "Ah, Nath, eu quero aprender sobre tarô, eu quero aprender a fazer magia, eu quero, sei lá, adentrar em alguma religião", eu sempre vou trazer essas coisas, tarô, desculpa, tarô, ervas, cristais, mais esse lado da bruxaria, porque é aonde eu vivo mais. Só que eu também quero trazer outras coisas diferentes, né, outras visões diferentes, até mesmo porque ninguém vai seguir esse mesmo caminho que o meu. E o meu canal aqui, né, o que eu quero trazer de conteúdo para vocês também, que eu sou orientada, é o começo, né, é o começo de tudo, ou seja, a pessoa ela entendeu que ela está começando a perceber que existe uma espiritualidade, né. Sei lá, por algum motivo já vê alguma coisa desde criança, sente, ouve, não sei, ou por algum motivo quer adentrar em intuição. Então o que eu tô fazendo aqui com vocês é o começo dessa caminhada, que foi o meu começo há mais de 7 anos atrás, que é essa parte do autoconhecimento, que foi esses vídeos que eu tô trazendo, vou continuar trazendo esses vídeos, tá? Que vai ficar uma mistura agora. E também, informações mágicas, mas que também tem muito a ver com a matéria e também tem muito a ver com autoconhecimento, que as coisas elas acabam se misturando de certa forma, né. Então, para trazer um norte, um sul, para você entender também como pesquisar, aonde você vai, como integrar, como fazer, para você não ficar tão perdido e perdida nesse seu caminho, seja ele qual for. Então agora vai ter mais algumas informações também, futuramente eu quero trazer, vídeos sobre ervas, sobre cristais, tarô, e outras coisas que forem aparecendo para eu trazer aqui no canal. E é isso, no vídeo de hoje foi um vídeo mais sobre algo que é básico, é tipo somar, diminuir e multiplicar e dividir. Então é uma conta básica, algo básico que deve ser sabido, entendido sobre esse equilíbrio que existe entre as 2 forças. Essas 2 forças, elas existem dentro de você, consequentemente ela existe fora de você, nas outras pessoas, nas outras situações, no universo, no mundo espiritual. E aí, quando eu digo mundo espiritual, é tudo, gente, é tudo que a espiritualidade toca, tá? Sempre vai ter essa dualidade, e quanto mais rápido você entender que existe essa dualidade, que nem tudo é bom toda hora e nem tudo é ruim toda hora, vai ficar mais fácil para você ver em que momento você tá, se tá no momento de luz ou no momento de sombra. E tá, então eu vou aproveitar esse momento aqui para ter o conhecimento, o entendimento, eu vou aproveitar esse momento aqui para eu integrar, para eu entender porque eu tô passando por isso, e também não surfar nessa onda de dor e sofrimento, aprender o que eu preciso aprender e seguir em frente. Aprender o que eu preciso aprender e seguir em frente. Sempre assim. Sempre visando o entendimento profundo e tudo mais, obviamente, né? Porque senão você vai ficar passando pela situação até você entender. E entendeu mesmo, seguiu em frente. Não estaciona, não põe o pé no freio. Claro que vai ter momentos que você vai botar, acontece, a vida acontece, situações acontecem, mas sempre botar na cabeça de eu preciso entender, eu quero evoluir, eu quero aprender o que eu preciso aprender, o que eu vim para aprender e eu quero seguir em frente. É isso, e passar o conhecimento quando chegar o seu momento de passar o conhecimento também. Bem, é isso tudo que eu tinha para vocês hoje. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!